Então, pessoal, ser filho do Carson Gracie foi uma sorte muito grande, né? Ter nascido ali como filho do Carson Gracie. Mas coisa assim que mais marcou na minha vida era de ter essa oportunidade de ter uma pessoa tão querida e tão, assim, como diz, todas as pessoas admiravam. Eu tinha uma grande admiração por ele também, mas também tive que dividir o meu pai com muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo que era muito bom, às vezes era um pouco decepcionante, mas a gente sempre teve um carinho muito grande, que até no final da vida dele veio morar comigo em Chicago, e nós tivemos o nosso tempo particular, né? Não tive que dividir ele com ninguém, então foi um bom momento para mim na minha vida, de muito conhecimento, e realmente senti aquela energia daquela pessoa maravilhosa que ele era. Então, né, o meu pai, quando ele saiu da Academia Gracie, ele tinha um objetivo na vida, que era demonstrar não só ao tio Hélio e o resto da família que o jiu-jitsu dele era superior. Então ele nunca teve essa interesse financeiro. Ele queria que a equipe dele fosse a melhor, que os lutadores dele fossem melhores. Então isso criou uma grande, como se diz, o pessoal que queria realmente ser casca grossa e lutar e que não tinha condição financeira, aparecer lá na academia. Eu lembro muitas vezes que ali dentro da academia a gente abria a porta de manhã, tinha uma porção de cara dormindo lá que tinha vindo de Manaus, tinha até mendigo que dormia lá. Ele não ajudava só o pessoal que lutava, não, ajudava todas as pessoas. Então o pessoal já sabia que ali na academia não ia ter que pagar, então a galera sempre comparecia lá. Isso foi uma coisa que popularizou. Você pode ver que as maiores liagens do jiu-jitsu hoje em dia, não só no jiu-jitsu como do Vale Tudo, vem lá da academia do meu pai, do templo da Figueiredo Magalhães, né, do 414, da Silva Castro 65, terceiro andar ali. E também com a cooperação do meu tio Hollis, né, que também criou uma grande equipe, né, mas faleceu cedo, acredito que teria chegado muito longe também. Mas o meu pai também ajudou muito o Hollis, nessa época do crescimento técnico, e que o Hollis se tornou um grande casca grossa, teve aquela evolução muito grande, foi treinando ali na Figueiredo de Magalhães com meu pai, aquela união entre os dois. Mas eu lembro que, na época, quando meu pai era casado com a minha mãe, nunca tinha dinheiro nem para pagar as contas, era um problema incrível. Minha mãe brigava com ele, e na época ele e o Hollis tinham uma secretária lá, e era um problema que a secretária ia cobrar, o pessoal não tinha dinheiro. Isso aí não vou dizer nome, mas a galera que está aí, que vai ver essa entrevista, sabe, né? Passava escondido para não pagar a mensalidade, mas o meu pai nunca ligou para isso, nunca ligou para isso mesmo, a vida inteira, até o final da vida lá em Chicago, arrumou uma porção de bolsistas, mas é o jeito dele, as pessoas não mudam, né? Às vezes a gente tenta mudar, e eu tive que entender essa forma, a gente criou lá um grupinho do treino, e foi bacana, a gente desenvolveu um bom trabalho ali também nos Estados Unidos. Então, né, eu já senti essa experiência já de primeira, né? Porque eu tive a oportunidade de treinar com o Hollis e treinar com meu pai. Então eu lembro que às vezes o tio Hollis me via ali na escada, me levava lá pra cima, meu pai ia atrás de mim, cadê o Júnior? Aí via lá e disse, olha, levava meu filho, me levava lá para baixo. E era uma, como é que se diz? Era intercalado, né? Segunda, quarta e sexta o Hollis mantinha o ringue lá de cima, meu pai ficava com os dois de baixo. Terça, quinta e sábado, meu pai ficava com o ringue lá de cima e o Hollis ficava com os dois rings de baixo. Então, ali, daquele prédio ali, de tijolinho ali na esquina da Figueiredo com a Silva Castro, que nasceu o grande crescimento do jiu-jitsu e que foram forjados os maiores lutadores da história do jiu-jitsu, que são as pessoas responsáveis, através do meu pai, do meu tio Hollis, que levaram o jiu-jitsu para frente, que está aí no mundo inteiro, não? Veio dali, entendeu? Porque o pessoal que sabe aí, a academia do tio Hélio tinha aquela reserva de ensinamento, no entanto que os atletas que mais despontavam vinham dali, entendeu? Até que eles tiveram que começar a passar mais conhecimento para começar a igualar com as equipes do meu pai e do Hollis. Então, pessoal,
chegar ao nível do meu pai era impossível, certo? Tive sempre que me igualar ao nível dos atletas da academia, né? Que todos eram muito bons, porque todos eles treinavam o mesmo tipo de treinamento. Não tinha moleza para ninguém, e eu estava incluído nesse grupo, certo? Tive aulas com excelentes professores, como o mestre Pinduca, Cássio Cardoso, o Valtinho, que era que está responsável pela Sul Jiu-Jitsu, me deu aula durante o tempo. Tive aula com o Mário Cupertino, tive aula com o Talarico, tive aula com muitas pessoas muito boas. Então eu tive uma boa base, entendeu? Fora meu pai e o Hollis, claro. Mas tive esses professores que têm um talento e uma capacidade técnica muito alta. Meu tio Reiso também me deu aula há bastante tempo. Mas eu tinha que manter esse nível com aquela galera toda ali, né, cara? Que era difícil, né? Você tá dentro de um tatame que só tem fera. Eu tentava me esforçar o máximo possível, mas a chegar a um nível do meu pai estava impossível. Isso aí eu acho que ninguém alcançou, esse nível, entendeu? Essa capacidade técnica, não só como professor, como lutador. Acho que jamais vai aparecer um igual. Meu avô falou isso, que nunca mais na história do mundo vai nascer um atleta como Carson Gracie, tecnicamente e como professor. Então o que eu vejo, que eu tive essa oportunidade de estar dentro disso tudo, não? E cresci mentalmente, porque é uma pressão, né? Todo dia tá tendo que defender o nome Gracie, Carson Gracie, filho da lenda, e foi coisa que eu consegui devagar assimilar e ver que eu estava ali numa rinha de galo que só tinha galo bom, só tinha leão, e tinha dia que você ia bem, tinha dia que você ia mal, não? Mas o que eu vejo é que com toda essa pressão, com todo esse conhecimento, só me levantou, só me elevou tecnicamente, como professor, como pessoa, que meu pessoal sabe aí como é que meu pai era. Ele tinha aquele jeitão dele, mas era uma pessoa maravilhosa, o pessoal conviveu com ele. Então, para mim, sempre foi muito difícil, mas muito prazeroso. Então, como eu posso dizer isso? Eu acho que muita gente hoje em dia tem capacidade técnica altíssima para ser um treinador. Agora, quando você já viveu aquilo ali, na sua pessoa que teve que participar, porque a história do meu pai é o seguinte, né? Depois que o tio Hélio perdeu, ele foi jogado lá no meio sem opções. Por quê? Não tinha nenhuma outra pessoa. Então eu acredito que ele, através de toda essa pressão que ele teve, ele conseguiu assimilar tudo isso de uma forma muito, como se diz, fácil, né? O pessoal que conhece a história do meu pai sabe que ele dormia antes de lutar. Então ele conseguiu absorver que o que você fazia na academia era a mesma coisa que acontecia na luta. Você só precisava ter o psicológico forte. Então ele fazia testes constantes, né? Treinos de porta fechada, convidava pessoas de fora para vir treinar, criava aquela rinha ali dentro da academia com desafios internos. Então ele sempre estava testando. Isso psicologicamente aumentava a capacidade dos atletas. Porque você sabe como é que é, né? Tem aquele lutador de academia e lutador de fora da academia, né? Tem um cara que é o leão na academia, mas vai para fora não é. Então dentro da academia ele criava esse clima e ele sabia por experiência própria que realmente era isso. Coisas que o pessoal naquela época não tinha como ter esse conhecimento. Porque a era Carson Gracie durou durante muito tempo e não teve mais ninguém aí no campo. Sim. Depois de 70, que aí que veio a era do Hollis, que foi assistenciado pelo meu pai, com a parte de treinamento dele, treinava com meu pai muito, que eu vi de porta fechada. Muita gente conta as histórias por aí que não é verdade. Eu vi os dois treinando, tem foto, a gente sempre estava ali na academia, e era uma coisa maravilhosa. Então acho que o Hollis também começou a assimilar essa coisa com meu pai. E o Hollis era um cara também que gostava muito de sair para experimentar coisas que meu pai também tinha esse pensamento, entende? Sim. Então, quando você convive
com esse tipo de ambiente, isso te fortalece internamente e cria essa confiança em você. E vindo do mestre que está ali, que foi tarimbado, né, e forjado na luta, você tem tremenda confiança no que ele está falando. Então o pessoal também que conhece meu pai era muito bom de boxe, era muito bom de judô, era muito bom de chute, capoeira, tudo isso aí. Ele era fenomenal, era um atleta completo. E isso que ele passava para os alunos. Entende? Então acho que todo esse tempero que criou essa equipe, entendeu? Sim. Essa equipe maravilhosa aí que está despontando até hoje. Então, né? Teve o racha, né? Infelizmente aconteceu, todo mundo sabe. Tiveram os motivos, né? Cada um deles teve um motivo de ter saído, mas todo mundo sabe foi na parte financeira, que era uma coisa que meu pai não era muito apegado, que quando ele começou a ter essa visão, já estava muito longe para voltar. Então você já remou para muito fora do oceano e a corrente está te levando para aquela direção, é muito difícil você contornar e querer voltar e começar a acertar. Então já era uma forma errada. Então eu não sou contra o MMA, porque eu acho que é importante para o desenvolvimento do esporte, mas eu tentei não focar nessa parte, entende? Quando meu pai faleceu, eu fiz uma promessa para mim e para a minha mãe, me pediu, falou, ó, Júnior, você agora tem que estruturar essa equipe e levantar essa equipe, não? Tem que botar esse negócio para frente. Então eu me juntei com uma galera, entendeu, que manteve junto dentro da academia, que foi o Arigalo, né? E o que eu fiz? Eu fui passo a passo, porque teve o pessoal que saiu, e teve o pessoal que saiu, mas saiu por conta que não foi junto com esse pessoal. Quiseram montar o seu próprio negócio porque não achavam que era o correto. Então esse pessoal que saiu eu deixei de lado. E eu fui em direção àquele pessoal que ficou fora, que não quis se meter no meio, e comecei a recolher. Então esse grupo eu trouxe todo de volta. E agora nós estamos entre as 10 equipes do mundo, melhores do mundo. Estamos a cada dia melhorando, evoluindo, aumentando o nosso grupo. São pessoas que têm o interesse de ver essa equipe crescer, certo? Se você falar, não, você visualiza o MMA, não tanto, entende? Porque eu vejo que o MMA causa muita inveja, é uma relação muito pequena, porque o atleta, quando está indo muito bem, ele diz que, pô, meu mestre, quando começa a ficar ruim, ele já começa a querer procurar uma outra equipe. Então eu recrutei aquela galera que realmente tem um amor pela bandeira Carlson Gracie, né, pela história do Carlson Gracie, e estamos trabalhando em cima disso. Estamos nos mantendo entre os 10 melhores do mundo, 10 melhores equipes, coisa que há 15 anos atrás não tinha nada. Quando meu pai faleceu, estava tudo desmembrado, tudo perdido, tinha a nossa semente, porque meu pai foi o grande, como se diz a palavra, developer, o cara que desenvolveu o jiu-jitsu, né? Que abriu as portas. Então eu sabia que existia essa semente, que existia esse carinho, e tinha esse pessoal aí que estava indo por conta, e peguei e falei, ó, galera, vamos juntar essa equipe, vamos fazer acontecer, e está dando resultado, cara. Nós estamos com uma família maravilhosa, uma família nova, tem a nossa família brasileira, europeia, da Oceania, da Ásia, dos Estados Unidos, do Canadá, estamos aí crescendo cada vez mais, e o trabalho é incessante, né? Não para. Estou aí firme e forte, dando o máximo de mim para que isso continue aumentando cada vez mais, mas isso não é nada pessoal, isso é para honrar o nome do meu pai, que eu acho que ele merece. Foi essa promessa que eu fiz à minha mãe. Então, pessoal, o pessoal vê o jiu-jitsu aí na mídia e leva o jiu-jitsu de uma forma diferente, né? Tem que lembrar que o jiu-jitsu é uma arte marcial, entendeu? Que você tem que seguir a filosofia, entendeu? Que é honrar o seu mestre, respeitar o seu mestre e ter lealdade ao seu mestre. Isso que é o mais importante, isso é uma coisa que a gente leva como aprendizado para o resto da vida. E são coisas que você tem que ter em todos os aspectos da vida. Então as artes marciais mostram a você a forma de ser correto na vida. Então
essa é a forma de vida que eu tenho. Eu tento honrar, respeitar e ter lealdade ao meu mestre, que é o Carson Gracie, e eu também exijo isso dos meus alunos. Viu? Então o jiu-jitsu popularizou, cada um tem um tipo de pensamento. O meu pensamento é um pouco antigo, mas é o pensamento da raiz, entende? Eu acho que cada pessoa tem direito a escolher a equipe que ela segue, mas sempre tem que respeitar o seu mestre. Não pode virar as costas de uma forma onde você vira as costas e esquece de tudo, da onde que você veio e aonde que você vai. Isso tudo tem que ser mantido na sua linhagem cronológica da sua história nas artes marciais. Não? Obrigado, mestre. Os